Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma tarde na presença do Senhor nosso Deus, Estivemos hoje em Neves, realizando ali o culto de ensinamento da Palavra de Deus, e foi uma bênção. Estivemos ali trazendo o recado do Senhor nosso Deus. E foi maravilhoso nós estarmos ali em Neves, nesta quinta-feira, pela manhã estivemos ali. E agora nós estamos aqui com o nosso propósito, que é a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. E como nós tínhamos falado ontem, hoje é dia 15, Estive em Neves pela manhã e agora à noite estarei no Portão do Rosa celebrando a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, e a gente vai, na medida do possível, a gente vai fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Hoje é dia 15 de setembro de 2022 e hoje nós estaremos entrando aqui no livro de Filipenses, Vamos falar um pouquinho hoje sobre o recado, do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Filipos. E vamos aprender, Vamos aprender. Hoje nós estaremos lendo Filipenses 1. Nós estaremos lendo um total de 30 versículos. E nós vamos aprendendo com a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Que o Senhor nosso Deus ele possa trazer para nós uma clareza, para o entendimento da palavra do Senhor, porque isso é de suma importância para as nossas vidas. Então vamos lá, acho que já deu tempo aí dos irmãos receberem, as nossas notificações aí da nossa live, e nós vamos agora para a leitura da palavra do Senhor. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Amém? Vamos para a leitura da palavra do Senhor. Aceite a paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Vamos à leitura, Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Prefácio e saudação. Diz assim, Filipenses 1 e verso 1. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Verso 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esta foi a saudação do apóstolo Paulo aos irmãos, ali de Filipo. Agora vamos para o tópico 2, que é o amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Filipenses 1 e verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Verso 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Verso 7. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vós retenho em meu coração, pois todos vós fostes participante da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa
e confirmação do Evangelho. Verso 8: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Verso 9: e peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Verso 10: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Verso 11: cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos agora para o tópico 3, que diz: a prisão de Paulo contribuiu para o proveito do Evangelho. Filipenses 1 e verso 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Verso 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifesta por toda a guarda pretoriana e todos os demais lugares. Verso 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verso 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Verso 16. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Verso 17. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Verso 18. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Verso 19. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Verso 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Verso 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devas escolher. Verso 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo,
porque isto é ainda muito melhor. Verso 24. Mas julgo, vamos lá de novo, mas vulgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Verso 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o proveito vosso e gozo da fé. Verso 26. Para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Vamos agora para o tópico 4, que é exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Filipenses 1 e verso 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos seja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estai no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Verso 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Verso 29. Porque a vós foi dado, concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Verso 30 e final. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Amém? Lemos aí Filipenses 1, total de 30 versículos. E eu quero, irmãos, nesta tarde maravilhosa, colocar aqui e ao mesmo tempo expressar a alegria do apóstolo Paulo pelos irmãos de Filipe. Eu acho tão interessante, né, que nós já falamos aqui de várias igrejas, como a igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja da Galáxia. De tantas igrejas a gente falou aonde os irmãos estavam perdendo, vamos dizer, a fé e a confiança no Senhor, muitas das vezes vivendo da sua própria maneira. O livro de Filipenses, né, praticamente o apóstolo Paulo, ele escreveu não somente esse, mas Efésios, Filemão, Filipenses, Colossenses. Ele escreveu quando ele estava ainda na prisão. E eu acho tão maravilhoso, irmãos, que quando ele direciona as suas palavras ali na escrita daquela carta aos irmãos de Filipenses, ele escreve para agradecer a Deus pelos irmãos de Filipe. Eu acho tão interessante que a palavra do Senhor vai dizer assim, apóstolo Paulo dizendo: dou graça ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós. É maravilhoso, irmãos, quando isso fica marcado na vida de um pregador. Há vários lugares que a gente prega a palavra, há vários lugares que a gente leva o evangelho, mas sempre tem um lugar que a gente sente, a gente vê
que a pessoa ela recebe muito melhor do que outras localidades. É claro que a gente não vai comentar isso também não traria uma edificação para ninguém fazer um comentário a respeito disso. Estou dizendo nós aqui na nossa atualidade, porque o nosso propósito é levar o evangelho, queira A ou queira B, a gente vai levar o evangelho do Senhor. Mas quando nós vemos, irmãos, o apóstolo Paulo agradecendo, aqui no verso 4 vai dizer: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Quer dizer, em todas as orações, em todas as súplicas do apóstolo Paulo, ele lembrava dos irmãos de Filipe. Eu quero que você compreenda, não que ele esquecesse as outras igrejas, porque ele lembrava também para exortar. Mas a forma que o apóstolo Paulo ele coloca a igreja de Filipenso é uma igreja de Filipe, né? De Filipe, a igreja de Filipe é uma forma porque a igreja ela foi estruturada e ela continuou estruturada. A palavra do Senhor vai dizer no verso 5 que ele agradecia pela cooperação no evangelho desde o primeiro dia e até o dia em que ele escrevia esta carta. Os irmãos de Filipe estavam na mesma fé e na mesma cooperação. Você vai entender que a palavra do Senhor, no verso 6, diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, a alegria de Paulo era que o evangelho estava sendo pregado da mesma forma e os irmãos de Filipe estavam da mesma maneira como nos primeiros dias. E é isso, irmãos, que tem que acontecer na nossa vida, na nossa atualidade de hoje. Quantos que tinha fé de fazer vigília, de subir ao monte, hoje já não tem mais? Quantos que teve uma mudança espiritual de uma forma tão brusca que agora você fica pensando, né? Olha, antes a minha fé era maior, antes eu fazia isso, antes eu fazia aquilo e hoje você já não sente mais a graça e nem o prazer. Eu quero colocar e deixar bem claro que apesar dos anos, né, o nosso corpo ele sente a idade. Eu quero que você entenda isso também. Muitas das vezes, quando nós éramos mais jovens, nós tínhamos uma disposição muito maior. O nosso corpo não sofria a dor, o sofrimento que na atualidade acontece hoje. Eu quero dizer para você que isso o Senhor ele compreende e ele está vendo na nossa vida. Mas quando há a possibilidade de nós fazer algo para o Senhor e nós deixarmos o desânimo, a preguiça tomar conta da nossa vida, aí é meio complicado. Eu lembro da minha juventude, às vezes eu até comento aqui com a irmã Lília, minha esposa, a gente, de vez em quando, a gente até lembra a disposição que nós tínhamos. Era culto da mocidade, terminava o culto da mocidade, já era a vigília da mocidade e a gente estava lá. E depois, à noite, estávamos no culto também no domingo à noite. Irmãos, o povo de fé, já passei por muitos estados, né, aqui do nosso Brasil, mas um povo de fé que nós tínhamos na nossa época de juventude ali em Manaus, era culto de segunda-feira, consagração de manhã, a igreja lotada. Culto à noite lotado, terça-feira lotada, quarta-feira lotada, quinta-feira a igreja cheia, sexta-feira a igreja lotava, domingo de manhã consagração com meu pai na época, a igreja cheia, à noite a igreja cheia também. E aí, será que o apóstolo Paulo diria desta mesma forma hoje, nesta atualidade?
Quantos irmãos que perderam a fé? Quantos jovens que, assim como eram nós da mocidade, quantos que já não se encontram mais na presença de Deus? E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele vai colocar aqui no verso 7, como tenho por justo sentir isto de vós, porque vos retenho, vos guardo, no meu coração, pois todos vós foste participante da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Quer dizer, aqueles irmãos ali de Filipe, eles participaram dos bons momentos com Paulo, participaram dos piores momentos, que eram os momentos das prisões, eles participaram também. Então, meu irmão, não deixe a tua fé desfalecer, por mais que venha blasfêmia contra a obra, contra o Evangelho do Senhor, por mais que venha escândalos, por mais que os escândalos se levante contra o Evangelho do Senhor, eu quero que você faça como os irmãos de Filipe, aquilo que foi ensinado, aquilo que você aprendeu, mantenha contigo. Não deixa isso ir embora por alguma situação, não. Não deixa isso ir embora porque alguém chegou diante de você e falou coisas que entristeceram o teu coração. Não, falo para você, não dê nem ouvido a estas situações. E aí o tópico 3, vai dizer sobre o momento das prisões, no verso 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretorial e por todos os lugares. E aí o texto 14, e muito dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar palavras mais confiadamente, sem temor. O apóstolo Paulo, mesmo ele estando ali preso, ele mostra para os irmãos o verdadeiro sentido da situação em que ele estava passando. O verso 12 disse: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E hoje, na nossa atualidade, uma perseguição, muitas das vezes alguém se levanta contra você, automaticamente a sua fé, ela decai. E muitos colaboram também para a fé do próximo, ele cair também. Meus irmãos, guarda no teu coração esta palavra. Você vê aí que tudo o que o apóstolo Paulo passou, tudo o que ele enfrentou, ele trouxe na vida dele para maior aproveito. Mas só que hoje em dia tem irmãos que passam uma luta, passam um problema, passam uma situação, a maioria se desviam dos caminhos do Senhor. Não é a melhor opção. A luta, a provação, irmãos, quando chega diante de nós, é para que nós venhamos ter um aprendizado, assim como o apóstolo Paulo, ele teve o seu aprendizado na cadeia, preso, guardado ali. E hoje, infelizmente, muitos de nós não queremos ter este aprendizado. Queremos viver o bem bom, queremos viver dando glória a Deus com tudo bonito, nada pode estar errado. Não, nós temos que dar glória a Deus também quando a situação ela fica adversas à nossa vida. Quando a situação fica diferente na nossa vida. Eu tenho certeza que cada um de nós, irmãos, que estamos nesta tarde, ouvindo esta palavra, meditando nesta palavra, compreendendo a situação que o apóstolo Paulo ele enfrentou, mas mesmo assim depois ele dá graça todas as vezes
que lembra dos irmãos de Filipe. Amém? Então guarda no teu coração. Amanhã nós estaremos aqui, amanhã sexta-feira, né? Final de semana, né? Já estamos passando por mais um final de semana. Nós estaremos aqui em Filipenses 2 e nós estaremos lendo um total também de 30 versículos. Amém? Eu quero neste momento, irmãos, fazer uma oração, agradecer a todos os irmãos que têm colocado aí nos comentários, que têm escrito nos comentários, que têm feito o seu pedido de oração. Eu quero agradecer a Deus por tudo o que o Senhor tem feito na tua vida também. Amém? E ore por nós e nós estaremos orando em teu favor. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que acompanha conosco nesta tarde de quinta-feira. Eu peço de ti, meu Deus, a tua bênção. Eu peço de ti, Senhor, o teu milagre, Pai. Visita, Senhor, este esposo, esta esposa, visita este filho, esta filha, visita, Pai, este irmão que se encontra enfermo, esta irmã que necessita, Pai, do nosso clamor. Derrama a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, Pai. Sejas conosco, é o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor nosso Deus ele possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. E amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui em mais uma live no canal Tempozinho. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos, que a paz do Senhor venha reinar sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Fique na paz do Senhor Jesus.